Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui pela Central do Enem. Eu sou o professor Márcio e nessa aula nós resolveremos uma questão de função do segundo grau, ok? Então, turma, vamos ver essa nossa questão. Beleza, pessoal? Dá uma olhadinha no enunciado dessa questão. Como vocês já sabem, todas essas questões que a gente está resolvendo são questões que já caíram em provas anteriores do Enem. Então, a gente está fazendo essas soluções aqui junto com vocês, que é para a gente ter uma ideia do tipo de enunciado, como a gente deve se portar diante dessas questões. Inclusive, turma, essa questão foi uma questão que eu deixei para vocês resolverem na aula anterior e hoje a gente vai apresentar a solução dela, ok? Então, vamos acompanhar o que é que diz o enunciado da questão. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão, está aqui a expressão, olha, L de x igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 20, onde x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único empacotamento, obtendo um lucro máximo. Para obter lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a... Então, olha só, pessoal, esse é o tipo de questão que a gente chama de questão de otimização, né? Ele quer otimizar essa operação aí, né? Então, o que ele diz para nós? Ele diz que esse lucro, ele é obtido com essa expressãozinha aqui, ó. L de x igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 20. O x representa a quantidade de bonés contidos em cada pacote. E aí ele quer saber, ele quer que a gente descubra aí, né? Qual é a quantidade de bonés que ele deve colocar em cada pacote para que o lucro seja o maior possível, né? Seja o lucro máximo, como ele fala aqui, ó. Ele fala assim, onde x representa a quantidade de bonés, aí ele fala que a empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo lucro máximo. Aí ele pergunta, para obter lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a quanto? Então, bora entender aqui a nossa solução para essa questão. Eu já tenho aí os dados da questão que eu marquei, né? E eu tenho que entender o seguinte, para o meu lucro em função de x ser um lucro máximo, a pergunta que ele está fazendo é o seguinte, quem é a quantidade x de bonés que eu devo colocar em cada pacote, beleza? Quem é a quantidade x que eu devo colocar em cada pacote para que esse lucro seja um lucro máximo? Turma, é o seguinte, essa questão ela exige que a gente tenha um pouco mais de percepção da parte de função do segundo grau, da parte de função quadrática. Por exemplo, vamos analisar rapidamente aqui essa expressão que ele forneceu para nós do lucro. Olha, L de x é igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 20. Né? Então, essa expressão, o coeficiente A vale menos 1, o B aqui vale 12 e o C vale menos 20, certinho? Ele não pede para eu fazer isso, tá? Mas eu queria mostrar aqui para vocês o seguinte, olha. Se eu fosse desenhar o gráfico dessa expressão, esse gráfico aqui, deixa eu colocar aqui, ó, eixo X e bem aqui o eixo Y, tá? Só que o eixo Y, esse cara aqui, ó, ele é o lucro. Então, aqui no eixo Y eu tenho lucro, certinho? Como é que ficaria o gráfico? Presta atenção, olha. O coeficiente aqui é negativo. Então, a abertura da parábola, nesses casos, é para baixo, certinho? Então, esse gráfico, pessoal, ele ficaria mais ou menos assim. Não é bem esse, mas eu vou tentar aqui riscar para vocês. Ele ficaria mais ou menos assim, certinho? Quem são esses dois pontos aqui? Olha, esse ponto bem aqui e esse ponto bem aqui. Esses dois caras são as raízes, o x'
e o x, duas linhas. Observa um detalhe, essa parábola ela tem aqui, olha, um ponto de maior valor, né? Esse pontozinho aqui é o ponto de maior valor. Então, eu tenho aqui nesse ponto de maior valor justamente as coordenadas do vértice. E lembrando que nesse eixo x aqui, eu tenho as quantidades, né? Nesse eixo x aqui, ó, eu tenho as quantidades de bonés que eu vou colocar nesses pacotes. E no eixo y é o eixo do lucro. Então, observa por essa figura que para esse valor de x aqui, que é justamente a abscissa do vértice, o x do vértice, eu tenho o y aqui, ó. E quem é esse y? É o meu lucro. Mas observa que esse valor de y, que está correspondente à abscissa do vértice, ele é o maior valor de y possível. Se ele é o maior valor de y possível, esse y aqui do vértice, ele é, na verdade, o meu lucro máximo. Beleza? Então, a pergunta é, para que o lucro seja máximo, qual é a quantidade X de bonés que eu vou colocar em cada pacote? Aí eu peço para você olhar para cá para o gráfico. Esse é um gráfico da quantidade X de bonés em cada pacote pelo lucro da empresa no eixo Y, né? Então, eixo Y é o eixo do lucro. Então, a parábola, ou a abertura da parábola vai ficar para baixo, porque o A aqui é negativo. A gente já viu isso em sala de aula. Beleza? Aqui você tem a raiz, x', aqui a outra raiz, x duas linhas, e observa que bem aqui eu tenho o vértice, né? O vértice dessa parábola. Mas, como é um problema prático, essas coordenadas do vértice estão me fornecendo o quê? Aqui, ó, a abscissa do vértice é uma certa quantidade x de bonés para que o meu lucro seja máximo, para o meu y do vértice, beleza? Então, o que eu tenho que achar nessa questão? Eu tenho que achar esse x do vértice bem aqui. E como é que eu calculo a abscissa do vértice? A gente já viu isso. A abscissa do vértice pode ser calculada por aqui, ó, menos b sobre 2a, certinho? Menos b sobre 2a. Então, olha só, turma, não tem muito segredo a partir daqui. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai substituir aqui, olha, o B, que é 12, sobre 2 vezes A, o A, que é menos 1, certinho? Então, bora ver como é que isso vai ficar daqui para... Então, eu teria o seguinte, observa bem, esse x, né, é, na verdade, o x do vértice, a abscissa do vértice, menos B sobre 2A, ou seja, menos o B, que é 12, sobre 2 vezes o A, que é menos 1. A gente já sabe aqui, ó, que menos com menos vai dar mais, né? Mas bora desenvolver um pouquinho. Vai ficar menos 12, fazendo esse produto aqui, vai dar menos 2. Belezinha. Então, essa quantidade X de bonés vai ser 12 dividido por 2. Mais uma vez, ó, menos com menos vai dar mais, né, pessoal? Fazendo aqui o joguinho de sinal. E aí ficou fácil, turma, porque dá para eu dividir aqui, ó, 12 por 2, e essa é uma continha simples. Isso aqui vai dar 6 bonés, certinho? Então, essa é a nossa resposta. E essa resposta de 6 bonés você encontra na letra B de bola. Belezinha? Vamos dar uma olhada aí na próxima questão para a gente ver o que está acontecendo nela. Outra questão aqui do nosso material de apoio. Lembrando vocês que todas essas questões que nós estamos resolvendo nessas aulas são questões que já caíram em prova do Enem de anos anteriores. Então, essa questão aqui, turma, ela já vai exigir que você tenha um pouco mais de compreensão algébrica, certo? Você vai ler direitinho, vai verificar quais são os dados dessa questão, vai identificar o que é que a questão quer saber e só depois você começa a dar a sua solução. Essa estratégia de dividir o problema em etapas, a gente vem adotando desde o início das nossas aulas. Então, turma, aqui eu resolvi aquela primeira questão, que foi uma questão que ficou da aula anterior. Estou deixando essa aqui para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês.
Beleza, pessoal? Até a próxima!